Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol, professora da Sala de Leitura Madalena Scabelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. Ontem foi feriado, certo? O dia que nós comemoramos a independência do Brasil, 7 de setembro. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse fato histórico, sobre um novo olhar. Quem aqui já ouviu falar sobre a Maria Filipa? Bom, ela tem a ver com a história da independência do nosso país, mais precisamente da independência da Bahia. É isso aí. Vocês acham que lá no 7 de setembro, quando Dom Pedro falou independência ou morte, tudo ficou resolvido no mesmo instante? Difícil acreditar nisso, né? A gente sabe que tem muitas questões políticas, financeiras, sempre envolvidas. E que as palavras não mudam tudo em alguns segundos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas lutas da independência e principalmente sobre a Maria Filipa. Eu fui fazendo uma pesquisa, né, separando algumas coisas para poder conversar com vocês. Olha só. A ideia que a maioria dos brasileiros tem da independência continua marcada pelo cenário pacífico daquele quadro famoso, né, do Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, em que a separação de Portugal parece ter sido conquistada por um gesto de Dom Pedro, em um cenário calmo e tranquilo às margens do Riacho Paulista. Não há em todo o quadro sequer uma gota de sangue. Teve luta nenhuma para conseguir a independência? Será? Acho que não. Qualquer vestígio de uma guerra, como a que foi travada na Bahia pela independência do Brasil, foi apagado naquele quadro. Mas a independência não foi uma simples negociação de gabinete. As batalhas na Bahia, por exemplo, pela separação de Portugal, foram travadas em águas mais profundas, próximas ao rio Paraguaçu. E na época, o gesto de Dom Pedro pouco mudou a situação das várias províncias do país que continuaram sendo comandadas por Portugal. A situação havia se agravado em dezembro de 1821, quando um decreto das Cortes, reproduzido no Correio Brasiliense, Portugal nomeou 11 portugueses para governar as províncias brasileiras. E aí, Dom Pedro e os nobres daqui não ficaram satisfeitos, né? Como é que a maioria das províncias ia ficar sob o comando dos portugueses? E aí se iniciou uma guerra. Não deu outra. Quando os soldados baianos, enfim, souberam no dia 19 de fevereiro que seriam governados pelo general português Ignácio Luiz Madeira de Melo e não mais pelo brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, se aquartelaram no Forte São Pedro, dispostos a saírem de lá apenas quando a medida fosse revogada. E o Ignácio, o português, mandou bombardear o forte. O resto da história é o início da Guerra de Independência da Bahia. Em meio ao conflito inicial que se estendeu pelas ruas da cidade, estima-se que cerca de 240 pessoas morreram, levando os brasileiros a fugirem de Salvador para cidades mais próximas no recôncavo baiano. A primeira a aderir à causa foi Santo Amaro da Purificação. Mas foi na margem esquerda do rio Paraguaçu onde ocorreram as primeiras batalhas contra os portugueses. Então, viu? Como eu estava conversando com vocês, né? Eram questões políticas, questões financeiras e não ia se resolver apenas com a frase de Dom Pedro. Então, Portugal, vendo a movimentação, né, nomeou outros responsáveis pelas províncias, todos portugueses, e quem residia aqui estava a favor, né, de que as províncias fossem governadas pelos brasileiros, aqueles que aqui já estavam. E aí começou uma guerra, uma delas, por exemplo, na Bahia. Aí que fala, né, sobre as indas e vindas dessa guerra. Por exemplo, olha, por 2 vezes os portugueses tentaram romper o cerco dos soldados.
A primeira, no dia 8 de novembro de 1822, resultou na maior batalha da independência, a de Pirajá, a cerca de 10 quilômetros do centro de Salvador. A batalha movimentou 4.000 homens, constituindo-se desde então na mais alta demonstração da resistência brasileira ao longo da cansativa e morosa campanha pela independência. Porque a luta pela independência na Bahia foi até 1823. Então vocês vejam, né? Que começou aquele tumulto com a troca de quem seria o responsável da província em 21. A independência foi proclamada em 22 por Dom Pedro, mas as guerras na Bahia já haviam começado e continuaram até 1823. Muitas pessoas participaram dessas batalhas, mas na Bahia as comemorações... Na Bahia, as comemorações em 2 de julho são principalmente em homenagem a 3 mulheres. A Maria Quitéria, que se disfarçou de homem e no exército e lutou muitas dessas batalhas contra os portugueses. A Joana, deixa eu só lembrar aqui o sobrenome dela, gente. Que dirigia um convento e tentou muitas vezes proteger as alas femininas que vinham sendo arrombadas. E acabou falecendo mesmo, tentando impedir a invasão dos colonos na área feminina do convento da Lapa. E por último, como eu falei com vocês, que vai ser que nós vamos nos dedicar aqui, a Maria Filipa. A Maria Filipa de Oliveira, ela é uma das heroínas da independência da Bahia. Ela não lutou junto ao exército, não se disfarçou de homem como Maria Quitéria, mas lutou mesmo de frente com os portugueses. Ela era marisqueira, ou seja, colhia mariscos, né? Aí, vai. No território baiano, as lutas foram bastante acirradas, do litoral ao interior. Revelaram o destemor de guerreiras como Maria Quitéria e Joana Angélica, que são as 2 que eu já citei para vocês. Desde então, homenageadas e festejadas nos livros de história. Uma grande lutadora, entretanto, ficou esquecida por quase 2 séculos, tanto nos festejos oficiais como na historiografia. Por quê? Porque era mulher negra e pobre. Foi injustiçada. Mas o povo de Itaparica jamais a esqueceu. Seus feitos passaram de mãe para filho e filha, uma geração após a outra. Maria Filipa de Oliveira nasceu escrava. Não se identificou ainda o ano, mas foi liberta e colocou a liberdade como o valor maior dessa vida. Por isso, trabalhou desde cedo coletando mariscos. Aprendeu a luta da capoeira para brincar e se defender. E queria um Brasil livre da dominação portuguesa, responsável pela escravização do povo africano, dos seus avós, de sua mãe e dela mesma. Festejou o grito de Dom Pedro I, e quando os portugueses pegaram em armas para que o Brasil continuasse sendo colônia, engajou-se na luta pela independência. De início, acompanhava a movimentação das caravelas portuguesas no período noturno. Então ficava tomando conta ali no porto, camuflada nos oiteiros da Fazenda 27. Logo, tomava uma jangada para Salvador e passava as informações para o comando do movimento de libertação. Filipa não estava satisfeita com a função de retaguarda e resolveu partir para o combate. Sabia que uma frota de 42 embarcações se preparava para atacar os lutadores na capital baiana.
pensou num plano e juntou 40 companheiras para executá-lo. Saíram vestidas para chamar a atenção dos colonos. Seduziram a maioria dos soldados e seus comandantes e levaram-nos para um lugar ermo. Quando eles, animados, ficaram sem roupa, elas aplicaram-lhes uma surra de cansação, que é uma planta que dá uma sensação de ardor e queimadura na pele. E, enquanto isso, um outro grupo incendiava as embarcações. Essa ação foi decisiva para uma tranquila vitória sobre os portugueses em Salvador, permitindo que as tropas vindas do Recôncavo entrassem triunfalmente sob os aplausos do povo no dia 2 de julho de 1823. Maria Filipa continuou sua vida como marisqueira e capoeirista, admirada pelo povo de Itaparica, e consta que faleceu em 4 de janeiro de 1873. Eu vou mostrar aqui para vocês uma fotografia que seria da Maria Filipa. Vejam então que importante foi o seu papel nessa luta. Ela juntou um grupo de mulheres, seduziu os soldados, pensaram nesse plano, deram uma surra com a planta que dava a queimação, enquanto outras queimavam as embarcações, e aí as tropas chegaram já em menor número, e foi o que garantiu, né, aí a retomada do Recôncavo Baiano pelas tropas do que ela chama aqui, né, do movimento de libertação. Então é isso. Hoje eu trouxe essas curiosidades para vocês saberem um pouquinho mais sobre a independência do nosso Brasil, né, que foi proclamada num dia, mas não foi conquistada naquele dia, e que teve muitos outros personagens envolvidos, inclusive mulheres, negros e mulheres negras, como a Maria Filipa. E aí fica